todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Coronel Mocelin para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 73ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 1º de outubro de 2020. Presidência Mauro de Nadal e secretarias Léo Schuster e Ana Carolina Campagnolo, ad hoc. Às 9 horas do dia 1º do mês de outubro do ano 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Carolina Campagnolo para, como secretária ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ricardo Alba e Carlos Humberto. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 54/2013, 506/2011, 96 e 214/2020, respectivamente. Foram aprovadas as redações finais aradas nos projetos de lei números 180/2020, 244, 448, 487, 505 e 524 de 2019, respectivamente, bem como os projetos de decreto legislativo número 09 de 2020. Foram aprovados os pedidos de informações números 642 e 550 de 2020 e as moções números 461 e 463 de 2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1378 e 1379 de 2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1919, 1921, 1924 e 1926 a 1932 de 2020. Explicações especiais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, secretário, lavei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Mocelin. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Boa tarde, deputados, caros colegas, presidente. Uma das piores e mais destrutivas heranças que governos de esquerda, em especial do PT, nos anos 2002 a 2015, nos deixou uma herança do coitadismo, da política do coitadismo, né? Onde todo mundo é coitado, menos aquele que trabalha dignamente. Eu falo isso porque tive que assistir o noticiário essa semana, onde mostra a aberração aqui em Santa Catarina, onde, quando se comparado a quanto custa um delinquente no CASE, com relação a quanto custa um aluno numa escola estadual. Pasmem, o próprio governo declara que não tem ideia de quanto custa um marginal no CASE. Ele mesmo fala isso, né? Fala tanto em gestão, e não sabe definir quanto custa, qual é o custo de um menor infrator nessas casas de recuperação. Aqui, só no caso de São José, se nós pegarmos os gastos total do estabelecimento e dividirmos pela quantidade de delinquente dentro dela, hoje ela custa em torno, se a casa cheia, 90 pessoas dentro, 90 clientes, custa em média R$14 mil para a manutenção desse vagabundo lá no CASE. Isso em condições normais, se a casa estiver cheia. A gente sabe quanto tempo eles ficam presos lá e estão sempre saindo. Antes da pandemia, eram 38 naquela casa, ou seja, estavam custando para os cofres públicos, cada um, R$34 mil
200, deputado Lima, por mês. Na pandemia, que daí tudo é motivo na pandemia, né? Principalmente até para liberar presos, tinha só 17 naquela estrutura, e gastando por mês R$77 mil por delinquente. Por delinquente. As ONGs que também que tratam esses marginais menores de idade, o Estado gasta, em média, de 4 a 14 mil reais por mês com cada um. E nas escolas estaduais, né, que a gente vai e faz visita, a gente olha, é telhado caindo, é cupim, é falta de manutenção, é rede elétrica defasada, pegando fogo por causa de rede elétrica antiga, vazamento, tudo que é tipo de problema. Essas escolas aí custam, cada aluno por mês, R$500. R$500, deputado Mocelin, por aluno. Até 2017 era R$250. Ou seja, o menino lá da favela, decente, não tem condições, que trabalha, se for adolescente, ou que estuda, que está na escola, que tem os pais decentes, que está tentando buscar levar uma vida séria, o Estado investe nele R$500 por mês. Aí ele vai para o tráfico, mata, estupra, e o Estado investe nele R$14 mil por mês. Isso é uma inversão de valores absurdas. Aí esse marmanjo vai lá, então, ele rouba, ele mata, ele estupra, comete todos os tipos de atrocidades, e aí ele vai lá para o spa, no caso. Suco de laranja natural. É suco de laranja natural, não é de caixinha, não pode ser de caixinha. A juíza determinou. Natural. Filmezinho, né, não pode estressar os filhotes, então tem que ter uma sessão filme, para não deixar as crias ali estressadas. Cortador de unha, deputado Humberto. Cortador de unha, sabia que cada um tem que ter o seu, eles não podem usar os mesmos. A juíza determinou que eles não podem usar o mesmo cortador de unha. Lá em casa eu uso o mesmo cortador de unha do meu filho e da minha esposa, mas lá no CASE, onde eles gastam R$14 mil por mês com vagabundo, não pode ter um cortador de unha para todo mundo, comunitário. Cachorro quente e todos os tipos de mordomia, que lá na escola estadual não tem, muitas vezes. Vocês já ouviram falar no Eduardo Lira? Eduardo Lira, como ele, existem muitos no Brasil. Vou apresentar aqui um vídeo rapidamente. A primeira lição que eu tive na vida foi assim que eu nasci, porque depois que você nasce, naturalmente, alguém precisa te levar para morar em algum lugar. E meus pais me levaram para morar dentro de um barraco, numa favela, em Guarulhos, São Paulo. Então, foi a lição de que você não tem o poder de decidir onde você vai morar. Você tanto pode nascer filho de um magnata, como pode nascer filho de um bandido. Então, eu venho daquela favela da década de 80, que tudo era barraco. O barraco onde eu fui morar não tinha um chão de cimento, era o chão batido de terra. E meus pais não tinham grana para me comprar um berço, me colocaram para dormir até os 9 meses de vida dentro de uma banheira azul. Então, o que me faltava ali eram referências. Do lado esquerdo da minha casa morava um traficante, do lado direito morava um assassino. O apelido dele era 7 dedos. Um dia eu fui para a escola e vi que 3 dedos da mão dele tinham sido arrancados. Quando eu ia dormir à noite, eu sonhava que ele vinha me fuzilava e eu acordava me debatendo no meio da noite. Se você acha que está ruim, cuidado porque pode ficar pior. E aí, o pior bateu na porta de casa quando meu pai experimentou pela primeira vez um cigarro de maconha, depois chegou na cocaína e entrou no crack. E isso tem o poder de esfacelar o futuro da pessoa. E sem chances, o meu pai, iludido pelo sistema, acabou ingressando no crime, se tornou assaltante de carro forte, banco, foi parar dentro do sistema penitenciário. Então, quando eu queria visitar o meu pai, eu tinha que entrar junto com minha mãe dentro do sistema penitenciário. Aqui eu trago uma das minhas maiores dores de ver a primeira mulher nua da minha vida, minha mãe, porque eu era menor de idade. Então, quando a gente faz a conta social da história,
história, o que a gente tem? Preto, pobre, favelado, estudante de escola pública e filho de um ex-bandido. O que a sociedade não imaginava que eu seria? Tudo menos um escritor, tudo menos jornalista, tudo menos empreendedor social e tudo menos um jovem que acabou de ser eleito pelo Fórum Econômico Mundial, um dos 15 caras que pode mudar o mundo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo assim que o lugar de onde você vem não importa, o que importa é para onde você vai na vida. O importa não importa de onde você veio, importa é para onde você vai na vida. Tem coisas que não é a tua condição financeira que define. Caráter é uma delas. Lá no Congresso Nacional já passou um monte de bandido, vagabundo, que era instruído, que era de berço de ouro. Na favela, 90% das pessoas são boas. Isso não define caráter. Enquanto existia Eduardo Lira, para nos dizer que é possível, com força de vontade, querer, sem se vitimizar, é possível sim, a recuperação e poder ser alguém na vida. Enquanto tiver lei de maioridade penal, que diz que menor de idade não tem consciência do que está fazendo, nós não vamos conseguir mudar uma situação onde um vagabundo, um estuprador que mata, que sequestra, que estupra, só porque é menor de idade, vai para um spa. Porque se vocês for lá, é um spa. Humilha qualquer escola estadual, o tal do CASE. Deveria ir para a vala comum, como qualquer outro preso. Não importa a idade. Meu filho tem 7 anos e ele sabe que se ele apertar o gatilho e apontar para alguém, ele vai matar. Então, precisamos mudar essa política. Não estou culpando aqui o governo atual, porque isso é uma herança de uma política maldita, de anos de governo de esquerda. Nós precisamos mudar isso com urgência. Obrigado, presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, nobres deputados, na última semana, eu até agradeço a mesa, tive o plenarinho emprestado, fiz 2 reuniões aqui, onde recebi alguns representantes de escolas particulares de ensino infantil de todo o estado. Joinville, Blumenau, Camboriú, Balneário Camboriú, Florianópolis. E escutei deles, né, do presidente da associação, do seu Rodrigo Calegari, de Joinville, o estado péssimo com que essa classe se encontra no momento. Nós tínhamos, na pré-pandemia, 830 escolas de ensino infantil particulares nas grandes cidades de Santa Catarina. Essas escolas, elas têm de 50 a 100 crianças e empregam numa média de 20 pessoas cada uma. Eram 70 mil alunos nesse sistema particular. 150 escolas já fecharam. Quase 3 mil pessoas já perderam seus empregos. Nós já sabemos que nas grandes cidades catarinenses já existe uma deficiência, os municípios, eles já não dão conta de atender o ensino infantil. É fila atrás de fila em todos os municípios, ou em quase todos os municípios. Se nós colocarmos a partir do ano que vem mais 70 mil alunos para o sistema público ter que cuidar, é mais 1 bilhão e meio de reais que serão arcados pelos municípios que já não têm dinheiro. Fora a falta de estrutura física para atender, deputado Ismael, essas crianças que não existem. As crianças do ensino infantil, os jovens, as crianças como um todo, são as pessoas que menos risco correm nessa pandemia. As que menos risco correm. O ensino facultativo, talvez, para alunos, para professores, separar aqueles que podem, aqueles que não podem. As propostas são as mais diversas. Já foram apresentadas aqui nessa casa, já foram apresentadas para o governo do estado. Eu recebi hoje no meu gabinete 3 mil assinaturas de 17 regiões diferentes também para os eventos.
São 900 mil catarinenses que dependem direta e indiretamente dos eventos. Existe uma portaria, a portaria 710, de 18 de setembro de 2020, fiz uma indicação para que se altere o artigo 2º. Qual é a diferença de um jantar de bodas, com espaçamento, ocupando 50% do espaço, para um restaurante que está com 50% ocupado? Eu não entendo qual é a diferença. Eu fui almoçar agora aqui no shopping, com espaçamento, com tudo, mas estava tudo cheio, dentro da regra que é possível. Por que não se pode fazer a entrega de um prêmio, um seminário, uma palestra? Nós estamos aqui no plenário agora, separados, está o presidente lá em cima, nós temos aqui, é só estabelecer as regras. Esses catarinenses, eles precisam trabalhar, eles precisam das oportunidades. No ensino, nós já estamos há 6 meses com os nossos jovens, com nossos estudantes, dentro de casa, assistindo televisão, vendo a internet. Pode me falar o que for, isso para mim é pior do que qualquer doença. O setor dos eventos, 900 mil pessoas. A Josi Sardá Cunha, que é aqui de Florianópolis, esteve falando comigo, ela tinha 12, ela tem uma empresa de cerimonial, ela era cerimonialista. 12 funcionários, a empresa fechou, não tem mais empresa. Não tem mais empresa. Jantares, aniversários, comemorações, dentro de um regramento, eles mesmos apresentaram as propostas, boas propostas, boas. Então a gente fez uma indicação de alteração dessa portaria, do artigo 710, alterando o artigo 2º, para que dê mais segurança aos eventos. Como da mesma forma, estamos aqui hoje defendendo, principalmente as escolas públicas de ensino infantil. O ensino infantil não existe à distância. O governo do estado, muitas vezes, pode virar as costas, porque é dever do município. Como é que os municípios, ano que vem, vão arcar com essa estrutura? Nós já estamos no final do ano. Toda a mística que tinha sobre o vírus chinês já caiu por terra. Há 6 meses atrás, 5 meses atrás, nós ficávamos em casa esperando até a hora do respirador. Morreu muita gente. Hoje em dia nós já sabemos que o tratamento precoce, uma vida saudável, vitaminas, tomar sol, tudo isso ajuda. Eu escutava aqui o deputado Gessé, falando antes de mim. Nós, infelizmente, pelo politicamente correto, pelo um excesso de direitos e falta de deveres, nós temos dado maus exemplos. E ele disse aqui bem aonde isso começou. A gente tem dado maus exemplos para as nossas crianças e jovens. Meu pai é filho de um garçom, de uma dona de casa. A minha mãe era filha de uma costureira. Meu avô criava porco, vendia banha. Meu pai deu aula aqui no Instituto de Educação, aqui do lado, lá no Arantes, em Camboriú. Passou muito trabalho na vida para se formar engenheiro, para conseguir ter alguma coisa na vida. O maior presente que o meu pai me deu foi aos 12 anos de idade me colocar para trabalhar. Com 15 anos de idade eu vinha 3 vezes por semana para Florianópolis, sair de Balneário Camboriú às 2h30 da manhã para vir no Ceasa aqui fazer compra, fruta, verdura, levava para casa. Já aos 17 anos estava formado, comecei a construir um prédio, com 19 anos inaugurei. A minha mãe era uma santa, senhor presidente. Minha mãe, além de trabalhar, cuidava de mim, cuidava do meu irmão, nos levava no médico, cortar o cabelo, levava no dentista, cuidava da nossa roupa. A minha casa, o meu quarto era simples, mas era um brinco. Era limpo, era bem cuidado, as roupas organizadas. Na minha casa, a gente sentava em volta da mesa, minha mãe exigia, conversava, era uma vida em família. Religião, família, trabalho. Primeira lembrança que eu tenho do meu pai era de camisa branca, calça bege, indo trabalhar num Chevette marrom, devia ter uns 4 anos de idade. Perdi a minha mãe faz 3 anos. A gente está no Outubro Rosa, minha mãe morreu de câncer. Estive com ela até o último momento, no quarto, junto com ela.
vendo ela perdendo a vida. Só que ela sempre deu um exemplo. Meu pai sempre me deu o exemplo do trabalho. E a minha mãe sempre me deu o exemplo. Até o último momento, até o último suspiro, ela nunca reclamou. Ela nunca abriu a boca para falar dela. A gente via a dor dentro dela, ela nunca disse um ai. A preocupação dela era o marido, eram os filhos, era a casa, era a família, era o neto. Porque a gente só ensina alguém, a gente só passa um legado, a gente só forma um caráter através do exemplo. Eu venho de uma típica família catarinense, deputado Ivan. Italiano, alemão, português, Souza, Silva, Piaz, Packer. Eu aprendi através do exemplo da minha mãe a andar de cabeça erguida, com coragem, a enfrentar o desafio, não ficar acovardado dentro de casa. Eu aprendi com meu pai o exemplo do trabalho, que a gente não reclama, que a gente vence é através do nosso esforço pessoal. E eu fico muito preocupado com as falas aqui do deputado Gessé, com isso aqui que eu estou trazendo, com o exemplo que a gente está dando. Ninguém, a fala, você só transmite informação, você só ensina através do exemplo. É o exemplo que forma o caráter das pessoas. O filho olhando no pai, na mãe, na estrutura familiar, na religião. A minha mãe está sepultada dentro de uma igreja. A minha mãe, toda a vida familiar, todo o trabalho que meu pai e minha mãe passaram, ela ainda teve tempo e disposição para o trabalho comunitário dentro da religião. Está lá a comunidade do Santo Expedito, em Camboriú, na nossa amada Camboriú, onde meu pai tem casa, para contar a história. Minha mãe está sepultada lá. Devo muito ao meu pai e à minha mãe. Eles me ensinaram ao exemplo. E, infelizmente, durante essa pandemia, na opinião desse humilde, pode ser até um pouco bobo, deputado, mas eu não ouvi a falta, por parte de muitas pessoas, de um exemplo de mais coragem, de mais posicionamento, de mais enfrentamento, porque essa é verdadeiramente a tradição do catarinense. Obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Ivan Nats. Senhores deputados, senhoras deputadas, que nos acompanham pela TV, servidores da casa. Essa semana, o governo do Estado, o brilhante secretário Paulo Eli, precisa se fazer uma referência ao Paulo Eli, tem se dedicado muito a cuidar das contas do Estado, tem deixado a política de lado, tem sido parceiro dos deputados, sem sombra de dúvidas, o maior destaque do governo Carlos Moisés, o secretário Paulo Eli, informou à imprensa que o rombo, senhores deputados, no orçamento do Estado para esse ano é de 1,6 bilhões de reais. 1,6 bi é o rombo entre o que o Estado vai arrecadar e que o Estado deve. De outro lado, nós temos um processo de perda de emprego, de fechamento de pequenos negócios, de abandono da iniciativa privada em muitos setores. Acredito que o ano que vem vai ser um ano muito difícil para a economia, para os prefeitos, para quem assumiu o governo do Estado, para os empresários, grande, médio, pequeno. Todo mundo vai ter que se esforçar, senhores deputados. E, ao mesmo tempo, a imprensa trouxe a informação de que o governo do Estado vai gastar, senhores deputados, pasmem, 30,9 milhões de reais com compra de equipamentos para fanfarra nas escolas. Eu confesso que
conheço o projeto de troca de equipamento das fanfarras, inclusive é um menino bacana aqui de São José, um menino, inclusive, que é do meu partido, PL, conheço o projeto. Eu sou oriundo da fanfarra, quando criança, adorava participar da fanfarra, dos desfiles. Ninguém nega aqui a importância da musicalidade para o desenvolvimento das crianças. Ninguém nega isso. A musicalidade é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E para as crianças, então, nem se fala. Então, é incontroverso, senhores deputados e povo catarinense, de que o governo tem sim que investir na educação, em todos os seus departamentos, e a musicalidade é uma delas. Mas eu queria refletir com vocês essa imagem que eu preparei ali, para a gente falar juntos sobre isso. São duas imagens de matérias do mesmo dia, hoje. O orçamento de Santa Catarina para 2021 prevê um déficit de 1,6 bi. O maior rombo está na Previdência Social. E a mesma manchete. Secretaria da Educação vai comprar 30 milhões ali, mas é 30,9, quase 31 milhões em instrumentos musicais. Hoje, senhores deputados, a minha caixa de e-mail do gabinete entupiu de professores mandando fotografia de equipamento de fanfarra que estão dentro da sala de aula. Vários diretores de escola mandaram para mim fotos de equipamentos que estão em sala de aula. Vários diretores, obrigado. Vários diretores mandaram fotografia de escola chovendo dentro, escola com vidro quebrado, escola precisando de pintura, escola com banheiro sem porta, escola em precárias condições. Eu, em Blumenau, eu tenho certeza que os deputados de Blumenau, deputado Ismael, deputado Alba, nós recebemos todos os dias pedidos de socorro para colocar a iluminação, senhores deputados, em quadra esportiva, construir uma pequena passarela, porque chove quando passa de uma sala para outra, quando sai da escola, quando sai da sala de aula e vai para a atividade física, não tem uma cobertura, o aluno tem que passar na chuva. É banheiro que não tem trinco. E esse ano, senhores deputados, está pior. Está pior porque os pais e professores sempre fizeram aquelas festinhas de final de ano, né? Final de ano não, a festinha de junina, deputados meus, aquelas festinhas juninas, para arrecadar aquele troquinho, para fazer as reformas que a escola precisa. Aquelas pasteladas, é pastelada, é galinhada, é aquilo que os pais e professores se organizam para botar um troquinho no caixa da escola para ajudar a fazer alguma coisa, porque o Estado é totalmente ausente. E os professores que estão me ouvindo agora sabem muito bem o que eu estou falando. E os catarinenses também, e os diretores de escola também, o abandono completo das escolas de Santa Catarina. O maior colégio da minha região, o Colégio Pedro II, esperou 10 anos para fazer uma reforma, deputado Ismael. E está lá jogado aí, a reforma está acontecendo male. O Colégio Adolfo Konder, o Colégio de Ascurra, lá em Ascurra se fez uma vaquinha esses dias para trocar o vidro das janelas, porque quebrou e o governo não consertou o vidro das janelas. Aí, eles gastam 30,1 milhão de real para comprar equipamento musical nessa época. Nessa época. Aí nós temos, fora questões da educação, o Hospital Santa Inês precisando de ajuda lá está certo que a verba é outra, mas são necessidades que a gente tem de prioridade. O Hospital Santa Inês, que a gente tem que recuperar na Bona Camboriú, o Pequeno Anjo, que precisa de uma reforma, o Centro Oncológico Pediátrico do Hospital Santo Antônio, lá em Blumenau, que é um desafio, a gente não tem um Centro Oncológico Pediátrico. Nós temos o projeto da ponte de Itajaí Navegantes, que precisa sair do papel, o projeto. Nós temos os 35 quilômetros da SC 350, lá de Caçador, o deputado Cobalcini sabe muito bem disso daí, a SC 108.
Nós estamos, então, com um déficit de 1,6 bi no orçamento, e o governo resolve botar 31 milhões para comprar equipamento musical nesse momento. Essa é a eleição da prioridade desse governo. A inversão de prioridade. 30 milhões, senhores, é o que a Assembleia Legislativa doou para o governo do Estado para combater a pandemia. 30 milhões é dinheiro que dá para fazer uma ponte em qualquer município de Santa Catarina. 30 milhões é dinheiro que dá para fazer 35 quilômetros de asfalto. Numa crise que a gente se encontra hoje, na situação que o Estado se encontra hoje, na iminência de não ter dinheiro para pagar a folha dos professores, na iminência de não ter dinheiro para o 13º. Eles escolhem comprar 30 milhões em equipamentos musicais. Repito, nada contra os equipamentos musicais, acho que eles até são importantes, mas é preciso escolher prioridade. Governar é escolher prioridade. Governar é se preparar para a crise. Governar é saber tomar as decisões no momento certo. Governar exige sensibilidade, exige percepção. Bota de novo as duas manchetes ali para mim, para encerrar, para quem chegou agora. Olha só o disparate de um governo que se mostra totalmente incapaz. Duas manchetes do mesmo dia. 1,6 bi no rombo orçamentário e 30 milhões para a compra de equipamentos musicais. Muito obrigado. A gente fica até sem palavras. Deputado Kennedy, deputado Nadal, a gente fica sem palavras. Muito obrigado, senhores deputados. Tem a palavra. Deputado Ivan, a gente estava aqui com a calculadora na mão aqui, com 30 milhões de reais, você consegue enviar para 200 municípios 150 mil reais. Esse é o valor. Você consegue enviar para 200 municípios o valor de 150 mil reais, que dá para consertar alguma escola com isso aí. Enfim, boas palavras. Parabéns, deputado Ivanates. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Coronel Mocelin. Boas tardes, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha. Eu quero falar hoje sobre a indenização paga desde 2013 para a base dos níveis superiores da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, e que está criando uma polêmica sobre a necessidade de sua extinção sem redução salarial através de um novo sistema. Cabe ressaltar que essas classes buscam há muito tempo essa regularização e a reposição das perdas inflacionárias dos últimos 7 anos, sendo que a reposição se tornou extremamente necessária, pois estamos tratando de subsídio como forma de pagamento salarial, que significa dizer que nenhum desses servidores tiveram qualquer alteração salarial, como acontece com outras classes que vão incorporando gratificações de tempo em tempo, como cursos, tempo de serviço, etc. Quem recebe por subsídio só altera o valor quando tem reposição ou reajuste. Aqui deve ser destacado que, para os militares estaduais, ainda falta outro aspecto, outra ação legislativa forte. Existe a obrigatoriedade de serem transformadas alíquotas antes descontadas em favor do IPREV para o novo sistema de proteção dos militares estaduais, onde esse se enquadra conforme recentes alterações com a emenda constitucional 103 na Constituição Federal em novembro de 2019 e Lei Federal 13.954 em dezembro de 2019. Acontece que as novas alíquotas geram perda salarial, principalmente para os níveis salariais mais baixos, onde deve ser buscado o equilíbrio, também o equilíbrio. No início do ano passado, incentivei e reunimos as associações para ganharmos força juntos. Depois conseguimos abrir negociações junto ao governo, levei-os até o governador e, a partir daí, as conversas foram com as associações e corporações sem a minha presença.
Trabalhei e deixei as possibilidades próximas para a deflagração de quem poderia conceder e de quem poderia aceitar. Estavam construindo algo sobre a IRESA, novas alíquotas do sistema de proteção e percentual de reposição, quando entraram pedidos sobre carreira e travou as negociações. Não se discute os pedidos e sim o momento ser ou não ser adequado. E na sequência veio a pandemia e a Lei Complementar Federal 173, de maio de 2020, vedando reajustes. Daí, travou de vez. Vamos nos ater ao primeiro problema a ser enfrentado e solucionado, a indenização, a dita IRESA. Ou seja, não estamos falando agora da necessária reposição salarial. Explicando, essas classes de segurança pública passaram a perceber a partir de 2013 o subsídio como uma indenização para o ativo e inativos aposentados passaram a ter o mesmo valor total, subsídio mais a IRESA, igual ao nível acima, mas sem a IRESA, ou seja, igual àqueles de seu nível correspondente no serviço ativo. A questão é que, juridicamente, ficou uma falha na legislação dessa indenização, que tem todas as características de gratificação, e assim o imbróglio jurídico apareceu. Além do PLC que protocolei nesta casa sobre a IRESA, também a deputada Paulinho fizemos diversos outros pedidos ao governo. Destaco aqui também a luta do deputado Maurício Kudilac e do deputado Sargento Lima, que, além dos pedidos e sugestões que encaminham, recebem muitos servidores e associações diariamente. Antes já era sabido da necessidade da correção da legislação sobre a IRESA, mas uma decisão judicial colocou em risco essa indenização e todo esse alicerce do sistema. Então, agora é urgente mesmo. Daí, o governo apresentou o PLC 18.6/2020 da IRESA e, como já tinha ocorrido entendimento aqui na Alesc com as associações, foi acordado sua rápida tramitação. Chegou o dia 25 de setembro, sexta-feira à tarde, e no plenário na quarta-feira, dia 30, à tarde, chegou aqui. E foi alegado por alguns deputados que houve pouco tempo para apreciação e então foi pedido vista. Até entendo ser como justa. No entanto, vale alertar que alguns propagam argumentos referentes à perda de direitos, mas isso é muito controverso sobre uma interpretação extensiva da lei. É também preocupante sobre as consequências com prejuízos que podem ocorrer. O deputado Sargento Lima tem sofrido bastante com isso, pois estudioso e coerente que é, sabe que os direitos e as legislações não comportam os reclames levantados por alguns. A grande reclamação está na questão de receber ou não sobre o nível acima ao ingressar na inatividade. Os militares estaduais possuem o direito histórico previsto no inciso 2 do artigo 50 do Estatuto, que expressa da percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, ou melhoria da mesma, quando transferido para a reserva remunerada. Antes de 2013, a remuneração era na base do soldo, com várias gratificações, ditos penduricalhos. Mas alguns não incorporavam, e para evitar muitas perdas, a forma aplicada era essa, onde todos recebiam postos, quando oficial, e graduação, quando praça, acima, ao ingressar para a reserva remunerada, e o último posto recebia um acréscimo percentual. Com o advento da transformação da remuneração em subsídio, a Lei Complementar 614 de 2013, onde não existe mais aquelas variadas gratificações e consequentes incorporações, a compensação na ida para a reserva aponta apenas numa garantia de tratamento igualitário entre ativo e inativo. E a forma encontrada, pois o inativo não pode receber indenização, foi a melhoria do subsídio com acréscimo no valor igual ao da IRESA, que é igual ao subsídio do grau superior no serviço ativo e sem a IRESA. Assim, recebe igual ao valor total da sua própria graduação ao posto, zerando perdas, com a mesma fórmula para oficiais e praças. Sendo que o subtenente, por não ter graduação acima, enquadra-se em imposto de oficial, e o coronel, por não ter posto acima, tem melhoria como percentual. Por sua vez, o texto do dispositivo legal anterior permaneceu inalterado, aquele que já citei, que previa acréscimo no subsídio pelo grau hierárquico superior ou melhoria. E por quê?
porque o termo melhoria já estava no texto e essa melhoria é o que ocorre na tabela dos inativos atualmente, dando-lhes o mesmo valor daquele que está no serviço ativo e no posto ou graduação. Agora, com essa necessidade de transformar o valor da IRESA, passando para dentro do valor do subsídio, apenas para adequação da legislação e dar segurança jurídica, alguns alegam que haverá perda de direito. Penso em ganhar igual ao nível superior, enquanto que isso não ocorre atualmente, e sim é uma referência para a melhoria, com o próprio tratamento igualitário do inativo com o ativo, de mesmo grau. Esse era o espírito também das leis históricas, isto é, o que já ocorre atualmente com a transformação em 2013, e isso também é o que está previsto na recente legislação federal que regula o sistema de proteção social dos militares estaduais, que deve ser cumprida nos estados. Essa legislação federal determina a paridade salarial entre os ativos e inativos, mas obrigatoriamente na mesma graduação ou posto, quando da passagem para a reserva. Sobre esses PLCs, não achei interessante termos dois tipos paralelos de salários, que é a previsão de opção existente, mas sei que foi a maneira encontrada pelos técnicos da Secretaria de Administração para conciliar sobre as possíveis perdas de direitos. Então, quem quer permanecer no sistema anterior permanece, quem quer permanecer no novo sistema, ele migra para o novo sistema. Não podemos admitir que todos os envolvidos continuem a sofrer com a insegurança jurídica, haja vista que muitos servidores do serviço ativo nos procuraram pedindo pela aprovação do PLC, para evitar perdas futuras. Eu dei uma palestra hoje de manhã, num curso de instrutor de guarda-vidas, e todos foram favoráveis a que seja aprovado, todos da ativa. Alguns da inativa é que têm questionado as perdas de direito. Por fim, cabe destacar que, neste momento, não existe a possibilidade de ter ganhos nessa transformação, devido à Lei Complementar Federal 173. Então, sabemos que não está sendo resolvido o problema da falta de reposição, que já dura 7 anos, mas apenas dando a segurança jurídica daquilo que já é percebido por cada servidor. Obrigado, senhor presidente. Esta presidência suspende a presente sessão até às 15 horas, momento em que vamos retornar com o horário destinado aos partidos políticos. Está suspensa a presente sessão.